Excelentíssimo senhor presidente do CNJ, ilustríssimo relator, demais membros do Conselho, esse processo diz respeito à utilização ou não do ChatGPT por juízes. O pedido foi formulado por mim. Eu, após fazer vários testes com a inteligência artificial da empresa OpenAI, me convenci que essa tecnologia é muito perigosa, ela fornece respostas inconsistentes de uma maneira extremamente eloquente e sedutora, nem a tecnologia é capaz de distinguir entre uma resposta adequada e uma alucinação, e muitas vezes o próprio usuário acaba sendo enganado pela resposta que foi oferecida. Eu pedi uma liminar, a liminar foi negada. Alguns meses depois aconteceu um incidente bastante desagradável. Um juiz federal transformou uma alucinação do ChatGPT em sentença, e isso se tornou um escândalo, comprometendo a imagem do judiciário. Esse profissional está respondendo um processo no CNJ, e isso, na verdade, de certa maneira, provou aquilo que eu havia dito desde o início, de que é melhor não mergulhar nessa aventura. Muita propaganda, mas as empresas que estão interessadas em vender esse produto, elas visam lucro e gastaram dezenas de milhões de dólares em propaganda e centenas de milhões de dólares em desenvolvimento do produto, e agora elas precisam vender isso para alguém, e o judiciário brasileiro, ao que parece, se tornará um consumidor. O processo foi à área técnica do CNJ, um parecer bem elaborado foi formulado. Eu não vou repetir aqui o que foi dito no parecer, mas os responsáveis por ele disseram, ao final, que opinam pela não proibição do ChatGPT e recomendam uma série de cuidados, apontando os riscos que a tecnologia representa. Alguns desses riscos já haviam sido mencionados por mim. Eu acredito que o caso vai ter a solução que foi recomendada pelo conselheiro responsável pela área técnica do CNJ, o Bandeira de Mello. Ele disse no parecer que acolhe aquilo que foi dito pelos responsáveis pela área técnica, e por uma série de motivos que não vem ao caso aqui repetir, opinou pelo arquivamento do processo. Caso esse processo seja arquivado, eu não vou recorrer. Eu acho que ele já cumpriu a função que deveria. De qualquer maneira, eu agradeço o conselheiro Bandeira de Mello, porque ele ressaltou no parecer que ele anexou aos autos que a manifestação de preocupação que eu levantei é válida, é importante, e eu não me tornei exatamente popular por ter ajuizado esse processo, muito pelo contrário. Ao tentar furar a bolha de propaganda utilizando uma argumentação com base no ChatGPT no processo do Bolsonaro, eu fui bastante severamente agredido na imprensa, inclusive pelos bolsonaristas. Mas eu agradeci o relator do caso, ele me puniu, e o fato dele ter me punido criou o interesse da imprensa, e isso aumentou a atenção de todos com relação a essa questão. Eu gostaria de mencionar aqui apenas dois episódios, duas experiências pessoais. Eu advoguei durante 15 anos na assistência judiciária em Osasco, e eu posso dizer aos membros do CNJ que os processos das pessoas mais pobres que moram em áreas livres e em favelas não são processos menos complexos, muito pelo contrário. Juridicamente, alguns deles são mais complexos do que os processos que, em geral, são decididos com base na legislação civil, até porque essa mesma legislação civil não faz parte da vida dessas pessoas, e em muitos casos não pode alcançar e não alcança as relações que elas travam.
Certa feita, um juiz me censurou, doutor, isso é um caso de licença gratuita e tem aí um imóvel para ser partilhado. Falei, excelência, é um barraco na favela, como é que nós vamos partilhar esse barraco? A mulher fica com as paredes, o marido fica com o telhado, mas se o barraco for desmontado, ele perde utilidade, nem para um, nem para outro e nem para um terceiro que por acaso for vendido, esse barraco terá uso, poderá ser utilizado. Não tem sentido de partilhar algo que está numa área pública cuja posse é precária, né? Então os juízes, eles têm contato com esses casos no dia a dia e precisam de muito jogo de cintura também para resolver problemas que não são alcançados pelo direito civil e dos quais o direito civil não se ocupa, né? E se isso for relegado à decisão por um robô, eu acho que a gente vai ter mais problema do que solução aí, entendeu? Porque esses robôs vão ser alimentados com o quê? Com a legislação, com a jurisprudência, com o formalismo, um formalismo que não se aplica ao caso dessas pessoas, o que pode gerar situações problemáticas, ou cuja execução se torna inexequível. Eu também gostaria de citar aqui o caso de um desembargador com quem eu trabalhei. Ele me disse certa feita: doutor, o senhor é muito assertivo, o senhor precisa aprender que os juízes gostam de se sentir importantes. Quer dizer, no primeiro momento os juízes vão se sentir importantes utilizando essa nova tecnologia. Inclusive eu tenho visto vídeos de alguns deles fazendo curso de ChatGPT, ministrado por um tribunal da região nordeste do país. Mas e daqui a 10 anos? E daqui a 15 anos? À medida em que essa tecnologia ela penetrar mais e mais no judiciário, quer dizer, a automatização das decisões vai se tornar uma realidade. Primeiro as decisões introdutórias, depois decisões terminativas em alguns casos. E como é que os juízes se sentirão ao ter que subscrever decisões que eles não proferiram e com as quais necessariamente eles não concordam pessoalmente, mesmo na qualidade de revisores, eles terão liberdade para desafiar a opinião que foi formulada pelo robô ou não, qual será a consequência para eles, não do ponto de vista funcional, mas do ponto de vista emocional, né? Em algum momento os juízes vão parar de se sentir importantes, eles se sentirão apêndices dessas máquinas. Isso é desejável, isso é bom, que custo isso vai representar para essas pessoas e para o judiciário, que eventualmente terá que tratar de novos problemas psicológicos, novos problemas psiquiátricos associados à carreira do magistrado. Essa é uma questão que ninguém está levantando, fora o problema da perda de qualificação. O uso de uma tecnologia como essa faz com que as pessoas se tornem menos cuidadosas, menos estudiosas. É fato, todo mundo tende ao menor esforço. Isso é válido tanto para os advogados quanto para os promotores, quanto para os juízes, né? Ao longo do tempo, essa perda de capacitação, ela pode representar um problema para o país, né? Não só para o cidadão jurisdicionado, mas para o país como um todo, né? Quer dizer, um país não é capaz de decidir os seus próprios problemas se ele se torna presa fácil de uma tecnologia que tem custo, aliás. O país perde também a autonomia e soberania. Mas um especialista nessa tecnologia de inteligência artificial disse certa feita que não há perigo ou não há possibilidade da inteligência artificial raciocinar como um homem, porque as máquinas não têm corpos biológicos, não têm sentimentos, não têm empatia, mas os seres humanos podem sim ser influenciados pela maneira de raciocinar das máquinas. Quer dizer, até que ponto o uso dessa tecnologia também vai influenciar de maneira negativa os profissionais expostos a elas, não é uma questão que está sendo colocada, não é uma questão, não é uma preocupação que está sendo levantada
e que eu gostaria de levantar aqui, quer dizer, então, mesmo que o processo seja arquivado, fica o meu recado e era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.